Olá, bom dia, queridos, paz seja convosco, que bênção estar com vocês. Obrigado por estar seguindo nossa série, essa série gloriosa que tem o tema Tabernaculando, a realidade da sombra. Puxa, o tabernacular em nossos dias está tão difícil, né, amados, por causa do sistema, por causa dos conceitos doutrinários, religiosos. Graças ao Senhor que Deus tem levantado na terra um remanescente de adoradores, homens que adoram de verdade, né? E é incrível, porque a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores. A Bíblia não diz que Deus procura adoração, Deus procura adoradores, procura homens e mulheres que se entregam a Deus e que entendem a visão do tabernacular. Entende a visão do compartilhamento entre Deus e o homem, da comunhão, dessa mesclagem extraordinária de Deus com o homem. É a cruz que realizou isso. Ela pegou a natureza divina e trouxe dentro da natureza humana, pegou a natureza humana e colocou dentro da natureza divina. Isso é simplesmente maravilhoso e glorioso e poderoso. Então, eu quero que você entenda o que Deus está falando através dessa série. Eu estou no capítulo 26 de Êxodo, e agora já falamos do versículo 17, 15, falamos da coluna vertical, falamos dos dois encaixes paralelos, e agora quero falar um pouquinho do versículo 24, que diz assim: as armações nesses dois cantos serão duplas, desde a parte inferior até a parte superior, colocadas numa única argola. Olha que tremendo isso, irmãos. Ele está falando do canto do tabernáculo. Está falando da esquina, né, do canto. Então, nesse canto, ele está dizendo aqui, as armações serão duplas. Então, amados irmãos, o que significa uma armação dupla? São duas em uma. São dois em um. O que Deus deseja é que essa unidade seja real dentro de cada um de nós. A primeira unidade que Deus deseja, ela começa no nosso interior. Qual é a unidade que Deus deseja no nosso interior? É do nosso espírito com a nossa alma. Eu disse que o espírito tem consciência, tem intuição e tem comunhão, e eu disse que a alma tem mente, vontade e emoção. O estado original do homem era que a alma e o espírito eram um só. O pecado separou. A partir do pecado e a separação, então o homem ganhou o livre-arbítrio. Faz o que quer, o que deseja, né? Mas Cristo veio e mostrou um caminho para o homem. O caminho da restauração. O caminho da reconciliação. E através desse caminho, o homem entende que é possível se render e se converter. E Paulo, ganhando essa realidade, no seu primeiro livro, a Tessalônica, ele fala no capítulo 5, verso 18, né? Capítulo 5, verso 23. Ele diz: santifiquem também o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Santifiquem também. Quando ele fala santifiquem também, ele está falando de separem o seu espírito e a sua alma para servir a Deus e viver a realidade que Deus tem para você. Separe. Você precisa entender essa visão de voltar para o espírito, pegar a alma, anexar ao espírito, amados, e poder viver uma realidade diferente daquela costumeira, sabe, do pecado e do livre-arbítrio após o pecado. Então o homem sai aplaudindo e fala: eu faço o que eu quero, eu tenho livre-arbítrio e ninguém pode boicotar o meu livre-arbítrio. É uma realidade. Porém, existe uma pessoa que é senhor do livre-arbítrio. Quem é ele? O nosso Criador. É o nosso Deus. E o nosso Deus, irmãos, ele deseja ter um relacionamento conosco. E o relacionamento de Deus nos leva à maturação, nos leva ao conhecimento, à revelação das coisas profundas de Deus. É aquele filho que começa a conhecer a profundidade do coração do Pai. E profundidade só se conhece com relacionamento. Sem relacionamento, não se conhece profundidade. Como você vai conhecer o meu pensamento? E como eu vou conhecer o seu pensamento? Como vamos conhecer o pensamento de alguém se não conversar com esse alguém?
Da mesma forma, o nosso Deus é o nosso Pai. Ele quer se revelar. Para se revelar, ele chama eu e você para o relacionamento, né? Então aqui, ele diz que essa coluna do canto tem que ser dupla. Então tem que haver unidade real. Eu preciso, irmãos, entender essa unidade. Primeiro com Deus e segundo com meu irmão. Se eu não for unido a Deus de verdade, a meu irmão de verdade, isso não é uma coluna. Ou isso pode ser uma casa edificada sobre areia. Todo vento que vem derruba. Quantas vezes nós estamos edificados sobre areia e qualquer coisa nos derruba? Qualquer coisa nos tira do sério, nos tira da visão, do plano, do propósito. E nós nos afastamos e caímos pelas tabelas e deixamos tudo acontecer. Queridos, Deus quer fazer uma obra restauradora. E Deus chama eu e você para essa obra restauradora. Deus quer se revelar de forma profunda no nosso coração. Deus quer fazer algo tremendo na minha e na sua vida. Abra o seu coração nesse momento para entender o plano e o propósito do Senhor. Então, aqui, ele diz assim, as armações nesses dois cantos, elas serão duplas, desde a parte inferior até a parte superior. E elas serão colocadas em uma só argola. Gente, essa argola eu posso entender como uma visão. Não existe diversas visões de Deus. Existe a visão de Deus. Não existe diversas igrejas de Deus. Existe a igreja de Deus. A igreja de Deus é única. Ela é universal. Não tem como fugir desse princípio. Tem pessoas que andam fundando igrejas. E diz, eu sou fundador de igrejas. Para mim, o único fundador da igreja é Cristo. Cristo é o fundador da igreja. E sabe como que ele fundou a igreja? Indo para a cruz. Os fundadores de igrejas hoje, eles não morrem pela igreja. Eles não derramam sangue pela igreja. Pelo contrário, eles fundam as igrejas, entre aspas, e saem tocando trombeta, que fundou 10 igrejas, 20 igrejas, né? Então eu não consigo entender essa visão humana, religiosa, acerca de fundar a igreja. A igreja, ela já foi fundada por Cristo. Agora, a igreja de Cristo, que foi fundada por Ele, ela é edificada. Então nós temos os edificadores, nós temos os instrumentos de Deus que são usados para a edificação da igreja. Aí sim, aí você e eu somos instrumentos de edificação. Você consegue entender essa linguagem? É uma linguagem fácil de entender, mas é real. Então aqui está dizendo que esses dois cantos tinham colunas paralelas, eram duplas, né? Eram duplas, estavam juntas, certo? Duplas. E elas estavam, amados irmãos, colocadas numa única argola. Elas eram colocadas numa única argola. Essa única argola me reporta a uma única aliança feita por Deus ou entre Deus e o homem. E o instrumento dessa aliança é o sumo sacerdote Cristo. Então, através do sumo sacerdote, o intermediário, o mediador, tá? Deus nos salvou e nos colocou unidos dentro dessa argola, que é a aliança que Deus fez com o homem. Agora nós estamos junto com Deus nesta aliança. Você consegue entender a sua chamada? A sua chamada, queridos, é para a aliança. Deus fez uma aliança com o homem. Cristo revelou esta aliança e deu a vida para que o homem fosse restaurado e colocado nesta aliança. Então, nós somos um, estamos juntos, colocados em uma única argola. Guarde no teu coração isso. O que Deus está falando é muito profundo, é muito sério, é muito real. E não dá, irmãos, para a gente fechar os olhos para isso. Não dá para a gente entender isso de forma rasa.
Não dá, porque Deus, Ele tem propósitos. Então a igreja, eu chamei a igreja de instrumento. O instrumento tem que ser tocado. Existe um clamor de Deus para tocar esse instrumento na terra. A igreja de Cristo, irmãos, ela é instrumento, só que esse instrumento muitas vezes ele está guardado, ele está empoeirado, ele está parado. E Deus deseja tocar esse instrumento. Você pode se colocar agora diante de Deus para ser tocado por Ele. Abre o teu coração agora. Eu sinto de orar com você. Grande Deus, Pai Celestial, nós somos instrumentos do Senhor e o Senhor deseja nos tocar. E quantas vezes, Deus, nós temos dificuldades para sermos tocados como instrumentos. Quantas vezes, Deus, nós estamos sofrendo de um lado, do outro, não conseguimos, Senhor, liberar para ser tocado pelo Espírito de Deus. Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti agora. Nós pedimos que o Senhor abençoe Teus filhos, a Tua igreja, sustente a cada um, Deus. É a nossa oração, Pai. Vai restaurando agora homens e mulheres. Vai fazendo uma obra poderosa, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe sua vida, que Deus ministre grandemente seu coração e que você seja um instrumento vivo da glória de Deus. Deus abençoe. Até amanhã.